do Senhor, irmãos. Estamos nessa manhã aqui para poder gravarmos esse vídeo com a nossa segunda lição da escola dominical. Vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Os irmãos que têm a revista aí, pega a sua revista, acompanha o estudo, para que possamos alimentar nossa vida espiritual. Quem não tem, pega a tua Bíblia aí, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, vamos acompanhar juntos, vamos edificar nossa vida espiritual nesse momento aqui. Vivemos dias difíceis em que muitos ficam dispersos, muitos crentes estão dispersos, não estão atentos para os acontecimentos do mundo. Logicamente nós não podemos dar muito ênfase ao que está acontecendo no mundo, temos que dar ênfase à palavra de Deus, porque temos conhecimento que Cristo já nos deixou alertado de tudo isso. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã. Nosso texto áureo vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nossa verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Efésios, do 1, capítulo 1, do 3 ao 4, do 9 ao 14. Vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Nossa introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceber bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Meus irmãos, aí nós entendemos aqui dentro da lição bíblica o grande plano de Deus, o grande propósito de Deus é trazer o homem de volta para si, a humanidade caída. Nós fazemos menção aqui de fazer uma reflexão do que foi no passado. A natureza morta, o homem, quando caiu, no pecado original, e trouxe toda a desgraça sobre o homem, todo o peso do seu pecado sobre si, e fez com que o homem se desligasse de Deus, com que o homem ele viesse a viver afastado de Deus. A Bíblia mesmo vem nos dizer que o Senhor a todos encerrou debaixo do erro, para com todos usar de misericórdia. A finalidade é essa, Deus criou um plano para que trouxesse o homem de volta para si. Que plano foi esse? O plano da cruz, o plano de fazer com que teu filho morresse na cruz do Calvário. Por isso que essa lição aqui está concentrada em Cristo Jesus, Em Cristo Jesus, o grande enfoque aqui é o Senhor Jesus Cristo, a salvação revelada no Calvário, o plano vicário, a salvação estabelecida lá no Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para trazer de volta o ser humano e ligar em Deus. Foi a aliança que foi quebrada, por causa da desobediência do homem. Agora nós vemos que
Cristo Jesus agora, o plano que estava em oculto com Deus. Quando Paulo ele vem falar assim, né? O plano que estava em oculto, em secreto, o mistério, né? Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que esteve oculto desde todos os tempos. Agora nós entendemos que esse mistério agora ele está sendo revelado no Evangelho, né? No Evangelho, quando Cristo é enviado à Terra, nós podemos entender assim, para o plano se cumprir, para a vontade de Deus se cumprir, era o Cordeiro de Deus agora vindo à Terra e revelando a salvação ao homem. Aí nós entendemos então que Jesus vai fazer uma ponte entre o homem e Deus, a amizade que foi desfeita, por própria responsabilidade do homem. Essa responsabilidade é toda do ser humano, a inimizade que se criou entre Deus e o homem. Jesus agora ele vai reatar a aliança de novo, reconstruir a aliança que foi quebrada, E uma das bênçãos espirituais que é manifestada em Cristo, e a maior bênção do Evangelho, e nada pode sobrepor a ela, que a nossa posição em Cristo. O primeiro tópico vai falar bem isso, a nova posição em Cristo, vai nos dizer assim, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Essa palavra outorgar, dá deliberadamente. O Senhor nos trouxe essa garantia em Cristo da salvação. A maior bênção espiritual que o crente pode ter na sua vida é a salvação em Cristo Jesus, e nada pode sobrepor. A maior bênção do Evangelho é a salvação, E o que eu faço uma pergunta para você hoje, no dia de hoje, Na onde tem sido colocadas as suas esperanças? Em quem você tem confiado? No que você tem esperado? Qual o sentido de você estar na casa do Senhor, estar na igreja, estar seguindo a Cristo? Qual o grande propósito teu? O que você tem esperado verdadeiramente? Muitas às vezes está preso dentro da igreja porque ouviu uma palavra, ouviu uma promessa que Deus lhe daria algo, Deus daria solução a um grande problema, Deus daria sentido para a vida dessa, dentro dos planos que ela tem consigo mesmo. Os planos que ela fez dentro de si, Deus entendeu os planos dela e Deus deu sentido, por fazer assim, assim, assim dentro da sua vida. Mas o maior sentido do crente está dentro da igreja, está firmado em Cristo, é pela esperança, a expectativa de viver uma vida eterna, em paz, que revela então a salvação em Cristo Jesus, dada por Deus, dada pelo Senhor. Que se não for esse plano de Jesus Cristo morrer na cruz, aonde é revelada a graça, a misericórdia da parte do Senhor Deus para com o ser humano, a natureza morta, o homem caído no pecado, se não for, o ser humano não tinha direito de ter novamente a tua amizade reconstruída com Deus, e o direito de viver a salvação em Cristo, a certeza de vida eterna com Cristo, porque vida só se encontra em Deus. Sem Deus não há mais vida. Passou para a eternidade, passou sem Cristo, não viu Cristo na eternidade, não se tem mais vida. Amém? Então, grande sentido, a maior bênção do Evangelho é a salvação. Se alguém troca, se alguém espera por outra coisa, está completamente enganado. Não que Deus não seja um Deus abençoador e que Ele não pode recompensar teus filhos pelas obras que fazem, daqueles que se dedicam à vontade de Deus, que cumpre o ID de Jesus Cristo, e tem recompensas, porque a Bíblia nos garante isso, que a nossa obra diante de Deus, ela tem recompensa, mas não pode ser feito troca. Tem gente trocando nesses últimos dias, muitas igrejas, muitos pastores trocam valores, invertem valores. Os maiores valores são esses, são as bênçãos espirituais. A gente tem que fazer menção da vontade de Cristo. Cristo pagou um alto preço. Eu não posso mudar o meu discurso, você não pode mudar o teu discurso. Não, a teologia da prosperidade ganhando muito ênfase dentro da igreja, em que as pessoas dão muito
muito mais valores, as coisas do mundo terreno, para aquilo que é transitório, para aquilo que passa, e esquece verdadeiramente de pregar a salvação. E quando eu penso que eu devo pregar a salvação, se você pensar que você deve pregar a salvação continuamente, você deve envolver sim a pregação sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja tem que ser pregado nesses últimos dias, principalmente por causa de todo esse acontecimento no mundo circular, essa pandemia que toma conta do mundo, né? Esse desastre que está acontecendo com a humanidade. Os pastores têm que pôr em mente, os pregadores da palavra de Deus, aqueles que se levantam para ensinar a verdade, tem que colocar em mente que tem que ser pregado sobre salvação, que tem que falar sobre o arrebatamento da igreja. É a maior bênção que a igreja espera, o maior evento que a igreja espera e a igreja aguarda. Se alguém estiver esperando outra coisa, se alguém estiver trocando valores, você está completamente enganado, não está vivendo verdadeiramente o evangelho genuíno. Amém? Então nós temos que dar valor àquilo que Cristo fez por nós. Amém? Pregar aos pecadores também, anunciar aos pecadores também, porque assim como eles um dia nós também estávamos perdidos, sem conhecer a Cristo, sem ser ouvida a palavra da salvação e sem sentir o efeito do Espírito Santo na vida, do poder do Espírito Santo que um dia nos chamou para viver regeneração e um dia nos chamou para viver uma vida plena em Cristo. É Ele quem faz a obra de Deus na terra, quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. E se estamos aqui hoje, estamos ouvindo essa palavra, estamos dentro de uma igreja ligada a um ministério, porque ouvimos falar de Jesus e foi o Espírito Santo quem nos convenceu e nos trouxe a presença de Deus para que vivemos esse tempo glorioso na presença de Deus e pudéssemos desfrutar dessas bênçãos espirituais. A respeito de bênçãos espirituais, o primeiro ponto fala, sobre a nova posição em Cristo, no primeiro tópico. No segundo ponto vai dizer assim: as bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas proveniente dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, na leitura bíblica em classe. Nós vemos ali o apóstolo Paulo no primeiro capítulo do 3 ao 14, ele vem mencionando, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis. De que forma? Ser santo, uma bênção espiritual. Ser irrepreensível, aquele que não cabe repreensão nele, aquele que diante de Deus se porta bem, se coloca bem, sabe como agradar a Deus. Quando a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então o primeiro passo, Deus nos chama para ser santo diante dele, e essa bênção eu e você tem que requerer na presença de Deus. É muito fácil às vezes querer um carro dos melhores, querer um emprego dos melhores, querer um casamento bem sucedido, querer tudo em volta de nós, tudo bem sucedido, mas às vezes não queremos ser santo, não queremos fazer a vontade de Deus e não queremos agradar a Deus, Predestinou-nos para sermos filhos. Outrora éramos filhos, mas filhos distantes da presença de Deus, Em Jesus Cristo somos filhos por adoção. Outrora éramos criatura, hoje diante de Deus somos chamados de filho por adoção, porque Cristo foi e nos trouxe de volta. A palavra pregada para nós, quando ouvimos falar da cruz, aceitamos e saímos da condição de criatura e entramos para a classe de filhos, a condição de filhos. Nos fez agradáveis para si, amém? Remiu-nos por meio do sangue de Jesus Cristo. Amém? Recolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. É digno de louvor. Amém? O Senhor é digno de louvor dentro do nosso viver. Então, irmãos, vamos viver o Evangelho como é para ser vivido dentro da nossa vida. Amém? Do jeito que é para ser um Evangelho genuíno. Amém? Deus seja louvado dentro do nosso viver.
uma vida cristocêntrica neste mundo, Cristo como centro de tudo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculto aos santos de Deus. Por isso que Paulo exclama, de uma forma tão impressionada com aquilo, que aquilo até para os antigos estava oculto aos santos de Deus, estava oculto a nós. Mas logo com o aparecimento de Jesus Cristo, com a pregação do Mestre, aquilo foi revelado para nossas vidas, Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Amém? Estamos direcionados diante de Deus hoje, estamos posicionados diante de Deus hoje, foi pela grande misericórdia do Senhor de enviar o Filho dele para que morresse na cruz do Calvário pelas nossas vidas, a fim de que nós tivéssemos vida em Deus. Outrora éramos pessoas mortas no pecado, encerradas debaixo do erro, sem esperança nenhuma, sem expectativa alguma de vida, como vivemos nos tempos antigos, dentro do nosso viver. Por mim, às vezes, passei por 10 anos no submundo das drogas e para mim foi terrível isso dentro do meu viver, até que mais uma outra vez eu venho ouvir a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus falando aos meus ouvidos e podendo penetrar dentro da minha vida espiritual e trazendo vida de novo. É só o Espírito Santo que pode fazer, é só Deus que pode trazer de volta. O homem por si só não tem reação quando está encerrado debaixo do pecado, sem expectativa nenhuma de vida. O homem sem as bênçãos espirituais, ele vive miseravelmente. Ele vive de forma miserável, uma vida miserável espiritual. As bênçãos espirituais vêm para enriquecer o homem diante de Deus. Amém, irmãos? Por isso que temos que dar mais importância às bênçãos espirituais do que às bênçãos do mundo físico, aquilo que é transitório, aquilo que perece, aquilo que se acaba verdadeiramente. Há uma troca de valores, há uma inversão de valores dentro do nosso tempo. Há uma luta constante, muitos perdendo a visão, muitos perdendo a direção, porque dá muito mais ênfase para as coisas desse mundo, muito mais valor para as coisas desse mundo, para as coisas materiais, do que das coisas espirituais. Amém? Quando a Bíblia vem nos dizer: buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por muitas das vezes nós estamos muito mais afinco, buscando muito mais zelo as coisas do mundo. É muito trabalho, é muito objetivos próprios, muitos planos sendo feitos fora da vontade de Deus, pessoas que tomam decisões precipitadas a fim de se beneficiar muitas das vezes, e esquecem que o primeiro plano é buscar as coisas do reino celestial, do reino dos céus, aonde se revelam as bênçãos espirituais para a nossa vida, aonde Deus reservou para aqueles que é seu, que tem objetivo com Deus, de querer viver uma vida espiritual regada, uma vida enriquecida diante de Deus. E isso Deus tem para dar. Ele procura o teu interesse nessa manhã, Ele procura o meu interesse. Qual a minha disposição, qual a tua disposição para querer viver verdadeiramente aquilo que agrada a Deus? Quando eu tenho interesse de buscar as bênçãos espirituais, de fato eu chamo a atenção de Deus, de fato eu impressiono a Deus. Se você tem isso como objetivo, você impressiona a Deus, você desperta a atenção de Deus dentro da tua vida e atrai a Deus para dentro do teu viver. Amém? Que nós possamos ter esse despertamento nesse tempo, ter essa visão, ter esse foco de que o que me interessa mais é as coisas que vêm do alto, é aquilo que vem do céu, para que eu possa melhor servir a Deus. Amém?
eu possa melhor servir a Deus, para que você possa melhor servir ao Senhor nesta vida, para que você seja espelho para uma sociedade, né, pecaminosa, para um mundo hoje que vive desconcentrado em Deus. Vamos dizer que todo esse acontecimento que está em torno da humanidade, a humanidade sofre um dos maiores impactos da história, né? Esse coronavírus, uma forma que Deus acha também de confinar o povo, para Deus olhar e ver quem realmente quer ouvir a voz de Deus, quer ter uma vida de intimidade com Deus verdadeiramente. Podemos dizer, Deus chama a igreja para um momento de particularidade com Ele. É Deus estremecendo as estruturas da humanidade, até mesmo para chamar a atenção daqueles que são salvos, porque Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Para aqueles que olham para a cruz verdadeiramente, mas às vezes, por um momento de descuido, deixa de olhar para Deus e perde o sentido da coisa, perde o foco da coisa, né? Que o maior intuito nosso tem que ser a salvação em Cristo. O nosso maior objetivo é a bênção maior do Evangelho, que é revelado em Cristo Jesus, que é a salvação. O maior evento que a igreja espera é o arrebatamento, mas estamos vivendo um tempo em que tem muitas pessoas dispersas. Então eu acredito comigo que Deus ele preparou um momento como esse, ele marcou um encontro com a humanidade, e principalmente com a igreja dele, para que possa concentrar nele de novo, para que o povo possa olhar para Deus, olhar para os céus e clamar por misericórdia, clamar pela graça do Espírito Santo, clamar por amor, clamar por perdão da parte de Deus, porque esse evento tão aguardado se aproxima a cada dia, né? O relógio não para, e nós entendemos que a cada dia se aproxima, e perto está a vinda de Jesus Cristo. A volta do Senhor está muito próxima. Amém, irmãos? Então temos que ter essa consciência em nós, amém? Deixar os nossos intuitos, os nossos afazeres, muitas das vezes, né? Para poder ver a verdadeira vontade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário, morreu por um objetivo maior: salvar a humanidade, que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. Condenação é para o maligno, não é para mim e para você. Amém? Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Amém? Terceiro ponto, irmão: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Amém? Aí entra a participação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as bênçãos espirituais na vida do crente. Antes de tudo, para ter direito de viver as bênçãos espirituais, precisa passar por um processo. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que faz essa preliminar entre o homem e Deus. Por isso que Jesus falou: eu vou, mas envio-vos o Espírito Santo. E o primeiro grande objetivo do Espírito Santo na vida do homem, quando ele entra na vida do ser humano, é libertar o ser humano. Antes de tudo, primeiro precisa libertar, para depois o homem ter esse direito. O homem e a mulher ter esse direito de viver as bênçãos espirituais, porque não é de qualquer maneira, é Ele quem... A competência é dele de exercer isso em nós, de nos preparar para viver essas bênçãos diante de Deus. Ele que desempenha esse papel importante de salvação em Deus Pai. É Ele que desempenha esse papel em nossas vidas. Então temos que temer o Espírito Santo de Deus. Aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Vale essa ressalva, O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Todo pecado é perdoado, menos o pecado da blasfêmia. Então nós temos que ter esse cuidado para com o Espírito Santo de Deus, na nossa forma de se relacionar com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem cria esse elo do homem para com Deus. É Ele que intercede por nós diante de Deus. Ele é esse penhor. Quando fala do penhor, fala do pagamento,
né, da parcela que foi paga. E só que precisamos manter em evidência. Não é porque uma vez eu recebi que eu vivo descuido, não. Eu tenho que estar em todo o tempo buscando, em todo o tempo me santificando, me preparando. Não é porque uma vez eu fui tocado, que eu senti que eu recebi o Espírito Santo dentro da minha vida, que eu protesto a fé em Cristo, que eu vivo de qualquer maneira. Não, eu tenho que ter o zelo, eu tenho que viver uma higienização espiritual todos os dias, como objetivo dentro da minha vida, procurar viver uma vida santa de modo que eu agrado o Espírito Santo, de modo que eu atraio a presença do Espírito Santo. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio dentro da minha vida. Se eu não respeito, eu não atraio. Se eu vivo de qualquer maneira, eu não atraio. O Espírito Santo também se entristece, né? E Ele deseja na minha e na tua vida nos promover diante de Deus, para receber essas bênçãos da parte do Senhor, para viver essas bênçãos da parte do Senhor dentro do nosso viver, dentro da nossa história, que nós não venhamos viver uma história apagada, em hipótese alguma, mas uma história muito vivificada por Deus, que Deus ele venha fazer parte da nossa história, amém? Ele é santo, não se mistura com qualquer coisa, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus não se mistura, né? Israel viveu há tanto tempo longe de Deus. No capítulo 1 nós vamos entender que Deus chama Israel e fala: olha, Israel, se quiseres em mim ouvidos, comereis o melhor da terra. O melhor da terra. Israel considerava Deus de Israel. A Bíblia, quando fala Deus de Israel, mas porém santo, não podia se misturar com a idolatria, não podia se misturar com os costumes do povo de Israel. Por isso que o Senhor vem ali e convoca o povo a viver uma vida de santificação. Se quiseres, nosso Deus, e se faz separação, o que eu entendo absolutamente, distancia Deus de nós. Então, para que eu possa chegar mais perto de Deus, para que eu possa estar mais próximo do Senhor dentro da minha vida, para que eu possa atrair Deus dentro do meu viver, eu preciso mostrar uma vida de santificação, ser separado, ser diferente do mundo, contrariar os caminhos da população, para que de fato eu possa atrair a Deus e impressionar a Deus na minha vida. A única forma de impressionar é nós viver uma vida de santidade diante de Deus, uma vida que agrada a Deus, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu me santifico? Observando na palavra de Deus. Como purificará o jovem o teu caminho? Salmo 119, observando na tua palavra. João 15 fala sobre a videira verdadeira e nos dá esse amparado, esse ensinamento, que pela palavra vós estáis limpos pela palavra, quando fala da árvore e seus ramos. Então, irmãos, nós temos que viver uma vida concentrada em Deus. Buscar Deus em todo tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Esse é um momento crucial para a humanidade, um momento em que a igreja ela passa por essa prova junto, que a igreja está no mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas nós temos o Espírito Santo conosco, temos essa convicção que temos a participação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós não estamos só, não vivemos desesperançosos como o mundo aí afora está desesperado, desesperançoso o mundo. Muitas pessoas vivendo de modo assim, vamos se dizer, né, apreensivo por causa do acontecimento, das coisas que estão aí fora, muitos com medo de morrer, perder sua própria vida, perder a vida de um ente querido, sem certeza da salvação. E nós vemos que o mundo está sendo extremamente impactado por causa desses acontecimentos, mas nós que estamos em Cristo, nós que estamos a presença do Espírito Santo dentro de nossa vida, temos a companhia do Consolador. Temos a companhia de Jesus dentro do nosso viver, Ele é o Consolador. Nós temos a certeza da salvação e a convicção, se for permissível, da vontade de Deus. Muitos dos nossos, talvez até mesmo descer a sepultura fria por causa desses acontecimentos, sabemos que vai estar guardado com Deus.
Então a nossa lição de hoje foi voltada mesmo para isso das bênçãos espirituais, né? Temos que ter total zelo, total cuidado conosco mesmo, irmãos, né? E procurar agradar a Deus para que possamos estar recebendo as bênçãos espirituais dentro do nosso viver, atrair a presença de Deus dentro da nossa vida. Quem promove essas bênçãos dentro do nosso viver é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, receba em nome de Jesus. É a vontade de Deus que nós sejamos batizados, é a vontade do Senhor que vivemos novidade dentro do nosso viver. Isso é o querer de Deus dentro das nossas vidas, irmãos. Que nós possamos viver coisas extraordinárias em Deus. Amém? Receber dons do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Ter o dom de revelação, dom de profecia dividido entre os irmãos, cada um conforme Deus deseja dar, aquilo que é agradável ao Senhor dar para nossas vidas, de modo que glorifique o nome do Senhor, de modo que não venha nos promover somente, que muitas pessoas buscam dons, buscam querer ser melhor do que o da direita ou da esquerda, a fim de impressionar apenas. Deus não quer isso. Deus quer os humildes, Deus quer quem busca na intimidade, Deus quer quem desce do salto, né? Deus não quer promover ninguém, né? Dar louvor ao homem, engrandecer ao homem. Quem somos nós para querer roubar o brilho de Jesus Cristo? Foi Ele quem morreu na cruz, Ele é digno de honra, de glória e de louvor, somente Ele. Quando Paulo fala bendito o Senhor, vai dizer que Ele é digno de louvor, somente Ele, toda a honra e toda a glória ao Senhor, nosso Deus, né? Tem pessoas que não podem crescer um pouquinho e já sobe num pedestal, já, sobe numa gilete, parece que quer mais do que todo mundo, né? Isso é princípio de fariseu, isso, tá, irmão? Isso é característica de fariseu, isso. No meio da igreja não pode ter essas coisas. Bom, não podemos ter esse costume no nosso meio. Se alguém tem caráter de fariseu, desce do salto. Por favor, vamos dar valor aos irmãos, a cada um, por mais pequena que seja a expressão do irmão dentro da igreja. Dê valor, valorize. Por mais pequeno que ele seja, pareça ser, dê valor. Eu procuro dizer, fala como Gideão: eu sou menor na casa de meu pai, dentro da igreja. Gideão, quando falou isso, ele estava falando para o anjo do Senhor: eu sou menor na casa de meu pai, mas o Senhor havia o escolhido. Eu costumo dizer: eu sou melhor, eu sou menor dentro da casa do Senhor, para que o Senhor possa me ver e me enxergar. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, resiste o soberbo. Amém? Resistir a se opor. Então, se você quer ter a graça do Senhor, quer ter o bem de Deus dentro da tua vida, seja humilde, se põe como pequeno diante de Deus, aí Deus te engrandece, aí Ele te exalta, aí Ele te enche, aí Ele te dá aquilo que é necessário para a tua vida, para você poder cumprir teu ministério com bastante eficiência diante de Deus. Amém? Que os irmãos fiquem na paz de Jesus Cristo na manhã desse dia. Que seja um final de semana feliz para os irmãos, em nome de Jesus. A saudade bate, a vontade de abraçar os irmãos, sem dúvida. Não é fácil viver confinado esses últimos dias, mas se é a lei da terra, nós temos que obedecer, assim na terra como no céu. Se somos desobedientes na terra, queremos fazer segundo a nossa vontade, o Pai Celestial também não se agrada, né? Vamos estar também em desobediência diante de Deus. Diante de Deus, se nós não obedecemos a autoridade na terra, também como é que nós vamos obedecer a Deus? E nós não vemos também. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos grandemente, em nome de Jesus. Fazer uma breve oração com os irmãos, para nós encerrarmos essa aula. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos deu em Tua presença, Pai. Graças te damos, Espírito Santo de Deus, por nos abençoar, estar em Tua presença, por nos aceitar diante de Ti, mesmo falhos, pecadores, ó Deus, pessoas que muitas das vezes cometem erros, mas necessitamos da Tua misericórdia, da Tua graça, necessitamos do Teu amor dentro do nosso viver, Deus, e nós concluímos assim: fica conosco, nos guarda, tem misericórdia de nós nesse tempo, Deus, tempos difíceis. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja conosco, o Espírito Santo esteja conosco, nos livrando e nos guardando de todo mal. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, e você pode dizer amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.